A paz seja convosco, amém, igreja? Vamos dar início a mais um culto de louvor, de adoração, de nosso Deus já se faz presente. Como é bom estarmos na presença do nosso Deus. Como é bom adorar aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Hoje é domingo, e hoje, neste domingo, é o culto do clamor. É o momento de nós clamarmos ao Senhor. Todas as vezes que nós clamamos ao Senhor, Ele está com os ouvidos atentos para ouvir a nossa oração. Então, que nessa manhã nós possamos clamar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força, com toda a nossa fé, crendo que o Senhor pode operar em nossas vidas, amém? E você que se encontra também na sua casa, ou aonde você estiver, assistindo a este culto, que você também neste momento possa fechar os seus olhos, possa clamar ao Senhor, crendo que o Senhor vai ouvir o seu pedido, vai ouvir a sua oração, porque aonde você estiver, aonde você buscar a presença do Senhor, a face do Senhor, Ele vem ao seu encontro. Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos e vamos orar ao Senhor, vamos clamar ao Senhor em uma oração de concordância, amém? Diga assim: Senhor meu Deus, aqui estamos em Tua presença, nós te louvamos, te exaltamos e te bendizemos, porque sabemos que o Senhor é um Deus poderoso, que ouve o nosso clamor e a nossa oração. Atende o nosso clamor nesta manhã. Opera em nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém? Aleluia! Nós vamos adorar ao Senhor. Essa canção aqui ela é muito linda, porque quando nós falamos de clamor, nós falamos de oração, né? Clamor é você orar ao Senhor. E às vezes você pode estar passando por um momento difícil, por uma situação difícil, e quando você dobra o seu joelho, quando você começa a orar, quando você começa a falar com o Senhor, Ele ouve a sua oração. E o Senhor é fiel e justo para nos ouvir, para nos entregar as bênçãos nas nossas mãos. Então, nesta manhã, nós vamos agradecer ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, pelos milagres que Deus tem operado em nossas vidas e ainda aqueles que ainda vai operar em nossas vidas. Amém? Nós vamos ser gratos ao Senhor. Essa canção é linda, ela diz assim, ó. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar, são tantas bênçãos para contar, 1, 2, 3, bênçãos que
Sem Jesus não dá,
Nesse momento eu vou passar a palavra para Edilene, onde ela vai estar ministrando aos nossos corações, amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, irmãos. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada a esse Deus tremendo, esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos trouxe aqui nesta manhã, manhã de domingo, para que nós pudéssemos começar uma nova semana no melhor lugar, que é a presença de Deus. Entregar mesmo, hoje é o nosso domingo do clamor, aonde vamos entregar mesmo a nossa semana ao Senhor. Esses últimos dias do mês de julho, nós vamos estar entregando nas mãos do Senhor e entregar também o mês de agosto, né? Glória a Deus. Para você que está aí na sua casa, bom dia. Que a paz de Deus seja sobre o seu lar, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos passar para a palavra do Senhor nesta manhã? Abra sua Bíblia em Mateus 14. Nós vamos ler o versículo 22 a 32. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome. Oh, maravilha, Jesus. Oh, glória a Deus. Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao versículo 32. Glória a Deus. Toda honra, toda glória seja dada a ti, Senhor. Aleluia. Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 32. Nós vamos estar abençoando. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. O tema é: Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma? E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Ele respondeu: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pai, a tua palavra que vai ser ministrada nessa manhã ao coração de cada um de nós. Ela venha criar uma raiz dentro de nós e que possamos colocar ela em prática. Que o meu eu caia por terra, que eu diminua para que o Senhor cresça, em nome de Jesus.
Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, o tema Jesus anda sobre as águas. Até pedir a Amanda que colocasse aqui, né? Para a gente poder ir meditando na palavra e viajando naquele tempo. Porque para nós entendermos a palavra de Deus, a gente tem que sair daqui e ir um pouquinho até lá. Aí a gente colocou, por causa da luz, talvez não dê para você ver muito, né? Mas ali está o barco, está o mar e Jesus andando sobre as águas, né? E essa é uma passagem muito profunda e espiritualmente rica, que apresenta um dos milagres mais marcantes de Jesus, que é andar sobre as águas. E no versículo 22, o texto ele começa com Jesus enviando os seus discípulos de barco para o outro lado do mar. E Jesus, então, depois de ter dado a ordem para eles, né, entrem no barco e vá para o outro lado, a gente vê no versículo 23 que Jesus ele se retira para orar. Olha o que a palavra de Deus diz para nós. Jesus ele se retira para orar sozinho. Deixa bem claro, sozinho. Aqui é o preparo de um cenário que vai trazer uma revelação extraordinária para nós aqui nesta manhã. Aqui Jesus, ele está nos ensinando a importância de ter um tempo a sós com Deus. A importância de ter uma intimidade com Deus. Quando fala assim, Jesus, ele saiu para orar sozinho. Ele precisava deste tempo com Deus. Por quê? Porque Jesus era 100% Deus, 100% homem. Mas o que a gente vê aqui? Ele também precisava falar com Deus, ter uma intimidade com Deus para se renovar, para se fortalecer. Jesus, antes do versículo aqui 22, ele estava vindo de um grande milagre também, que era o milagre da multiplicação. Então, quer dizer, a gente imagina, né? Jesus operando milagre, um milagre atrás do outro, né? E sempre à disposição, e sempre andando ali com os seus discípulos, mas ele também precisava se renovar, ele também precisava se fortalecer. Então, Jesus aqui está nos ensinando isso nessa manhã, a importância de nós também termos um tempo a sós com Deus. Que esse tempo é que fortalece a nossa vida espiritual. Glória a Deus, nós saímos dos nossos lares, louvado seja Deus, estamos aqui na casa do Senhor, estamos em comunhão aqui, ouvindo a palavra de Deus, nos renovando e nos fortalecendo nesta manhã, através da palavra do Senhor, juntos. Mas cada um de nós, no nosso íntimo, na nossa casa, ao deitar, ao levantar, nós precisamos ter um tempo a sós com Deus. Até mesmo no decorrer dos pensamentos, no decorrer do dia, né? Eu saí correndo com pressa, mas o meu pensamento tem que estar ligado ao Senhor. Porque é Ele que nos renova e é Ele que nos fortalece. E no decorrer da mensagem a gente vai ver a importância disso. No versículo 24 diz que o barco dos discípulos já estava a considerável distância da terra. Então ele já estava em alto mar. Ele já estava a considerável distância da terra. Essa frase, a fé nos tira da zona de conforto quando tudo ao nosso redor nos impõe medo. Guarde essa frase. No versículo 25 diz que já era alta madrugada e Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Alta madrugada. E naquela escuridão, a palavra de Deus diz que como era alta madrugada, aquela escuridão, eles viram alguém andando ali sobre as águas e eles, já vendo a força do vento, aquela
conhece o mar, né? Quando a gente vai fazer um passeio de barco e a gente está lá no meio, aí a gente, né, nós, servos do Senhor, a gente pode meditar nessa palavra. Quando você passa aquele passeio de barco, você está no meio do mar e que você olha para um lado é água, você olha para o outro é água, você olha para frente, olha para trás, é muita água e você ali no meio. Então imagina tudo isso e eles, e está escuro, né? Na madrugada está tudo escuro. Aí eles veem alguém andando ali sobre as águas, eles ficaram com medo. E eles começaram a falar um para o outro, é um fantasma. Eles ficaram aterrorizados. E a palavra de Deus diz que eles gritaram de medo, lá no versículo 26. Eles gritaram de medo. A palavra medo, ou não temas, ela está escrita 360 vezes na Bíblia. 360 vezes na Bíblia. Olha para você ver, uma vez por cada dia de um ano. Então, a gente vê que o medo, ele é o contrário da fé. O medo, ele paralisa. Jesus aqui, vendo eles com medo, gritando, Jesus imediatamente, a palavra diz que imediatamente, ele disse, coragem, sou eu. Glória a Deus, né? Aí Pedro, né? Esse Pedro, a gente já vê que já é aquele, né? Discípulo de Jesus, mais para frente, né? Vamos dizer assim. Pedro lhe diz, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Quando a gente medita aqui nessa palavra, a gente vê até lá em João, eu anotei aqui em João, lá no João, no capítulo 20, 24, 27, a gente vê uma parte semelhante, que é de Tomé, né? Às vezes tem até gente que fala assim, tem que ver para crer. Tomé foi assim, né? Então Pedro, ele tem essa reação. Ele fala, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então aqui a gente vê, irmãos, que Pedro aqui, ele estava prestes a viver algo sobrenatural. Jesus fala para Pedro, venha Pedro. E Pedro, ele sai do barco e começa a andar sobre as águas. O barco ali, gente, ele representava a zona de conforto. Quando a gente está na nossa zona de conforto e a gente tem que sair dela, né? Pela fé. Aí a gente imagina, viaja nessa palavra, imaginando Pedro, né? Ouvindo Jesus falar, venha Pedro. E ele coloca um pé fora do barco, coloca o outro, confiante, com fé. Nossa, Jesus está no controle de tudo. E ele começa, a palavra de Deus fala que ele começa a andar sobre as águas. Então Pedro aqui estava focado em Jesus. Pedro aqui estava pronto para viver uma experiência única, maravilhosa. A fé fez Pedro sair do barco, sair da sua zona de conforto e ir até Jesus. Pedro foi seguro. Pedro foi confiante sobre as águas, andando e com os olhos fixos em Jesus, né? A gente imagina Pedro ali andando e os olhos dele olhando para Jesus. Eu estou chegando, eu estou quase lá. Mas, de repente, a palavra do Senhor diz, mas de repente, Pedro tira os olhos de Jesus. Pedro tira os olhos da fé. Ele começa a olhar para a força do vento. Pedro começa a olhar para os obstáculos. Olha aqui para nós. Pedro começa a olhar para os problemas. Pedro começa a olhar
Igreja do Novo Santa Cecília, para as doenças, as enfermidades, o laudo médico contrário, o desemprego. Pedro começa a olhar, os Pedros, desta manhã. Ele começa a olhar para a força do vento. E nisso, Pedro começa com medo, ele começou a afundar. Ele começa a afundar. E Pedro, então, naquele desespero, a gente imagina o desespero de Pedro, andando sobre as águas, com os olhos fixados em Jesus. De repente, uma coisinha, um ventinho que deve ter soprado ali a mais, trazido ali um levantar das ondas a mais. Pedro já olha assim, para a força do mar, para o vento, e ele começa a ter medo, ele começa a gritar de medo, ele começa a afundar. Aqui, Pedro grita: Senhor, salva-me! Um grito de socorro. Imagina esse grito como que foi, O desespero que foi. Salva-me, Senhor! Pedro grita. E no versículo 31, olha que coisa maravilhosa. No versículo 31 diz que imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé. Ali Jesus chamou a atenção de Pedro. Poxa, Pedro, você estava com os olhos fixados, você saiu do barco, você começou a andar. Era uma experiência única, extraordinária, sobrenatural. Estava tudo tranquilo, Pedro. Por que você abalou a sua fé dessa forma? E você começou a olhar a força do vento e teve medo. Homem de pequena fé. Homem de pequena fé. Até aqui, irmãos, o que a palavra está nos ensinando para nós? Que nós não podemos, não devemos, não permitir que a gente tire os olhos de Jesus. Não deixar que nada venha abalar a nossa fé. Não tirar os olhos de Jesus. E quantas vezes a gente faz isso? Tira os olhos de Jesus e a gente grita como Pedro gritou, pedindo socorro também ao Senhor. Mas olha o que a palavra de Deus traz para nós aqui, que chama a nossa atenção. A palavra de Deus, a Bíblia está dizendo assim, não diz em momento algum que Jesus saiu correndo para ir ao encontro de Pedro, não foi isso? A palavra de Deus não está dizendo que Jesus saiu correndo, desesperado, sobre as águas, para ir lá socorrer Pedro. A palavra de Deus está dizendo que ele estendeu a mão e o outro deu a mão. Então, olha bem, eu estou aqui e você está aí. Para você pegar na minha mão, ou eu tenho que descer, ou você tem que subir. Não é isso? Então a palavra está dizendo imediatamente que Jesus estendeu a mão e Pedro segurou na mão dele. Olha aqui o segredo para nós. Eles estavam muito próximos. Ele faltava muito pouco para Pedro chegar até Jesus e viver aquele grande milagre. Faltava muito pouco. Era uma questão só de um estender a mão e o outro segurar. E Pedro ia contar aquele testemunho. Eu andei sobre as águas, eu caminhei até Jesus, eu segurei na mão, eu cheguei lá, eu abracei Jesus, eu vivi uma experiência e saí contando, aquele milagre, saí contando algo sobrenatural, aquela experiência única. Mas o medo paralisou Pedro. O vento que soprou ali fez Pedro ter medo, fez Pedro tirar os olhos da fé. E aí, isso acontece muitas vezes com a gente. Nós estamos tão próximos muitas vezes de viver um milagre, de viver o sobrenatural.
que muitas vezes a gente fica no será. A coisa está quase chegando, o milagre já está batendo na porta e a gente fica será. Será que eu vou? Será que eu fico? Será que é assim? Será que é assado? Será que é hoje? Será que é amanhã? O será. A gente sempre coloca, muitas vezes a pessoa coloca esse será na frente. Ah, vai ter salvação lá na sua casa. Será? Eu estou orando, está demorando tanto, não sei. Ah, o seu filho, sua filha, situação, marido, esposa. Não, vai ser salvo, vai ser liberto. Ah, mas será? Porque é muita campanha, é muito jejum, é muita oração, é muito preço que eu estou pagando. Eu já estou até desistindo, não acontece, já passou um ano, já passou 2, já passou vários, mas ainda não aconteceu, será? Ah, já estou ficando fraca, já estou desistindo, eu estou perdendo a esperança. Então, muitas vezes pode acontecer isso com a gente também. A gente entra nesse será. A palavra de Deus, ela diz: se credes, verás a glória de Deus. Se credes, verás a glória de Deus. A gente não pode se deixar abater, se abalar. Vem um vento, sopra um ventinho a mais e a gente já fica balançando, né? A palavra de Deus na quarta-feira, que foi sobre Salmo 62, né? Que fala que Davi, ele estava passando por uma situação de dificuldade e ele ficou como um muro inclinado, prestes a cair. Mas a presença de Deus, o buscar pelo Senhor, fortaleceu ele. E diz também lá que a alma dele estava amargurada com aquela situação que ele estava vivendo. Então, quando a gente foi lá no versículo 5, que diz assim: descansa em Deus, ó minha alma. Descansa em Deus, porque dele vem a minha esperança. Hoje, nós vamos estar passando pelo manto consagrado, o vermelho, que é o sangue que representa o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. O sangue de Jesus renovando e fortalecendo a vida de cada um de nós. Nós estamos chegando no final de um mês. Faltam poucos dias para ele terminar. Mas nós precisamos estar renovados e fortalecidos, com uma fé inabalável, para a gente enfrentar o mês de agosto. Então, a gente tem que dizer não para o nosso medo. Somos seres humanos, porque eu e você, nós não somos melhores que Pedro. Somos seres humanos, somos falhos. A própria palavra de Deus diz que a palavra medo, não temas, ela está escrita na Bíblia 366 vezes, um dia a mais de um ano. Quando o ano tem um dia a mais no ano. Então, assim, um dia a mais, porque o Senhor nos conhece, Ele sabe das nossas limitações. Mas nós não podemos deixar que o medo, que a dúvida, que a insegurança, que a ansiedade nos tire do foco e faça com que a gente não viva o sobrenatural, não viva o milagre. Porque a nossa esperança, ela vem do Senhor. E Jesus, Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Está com as mãos estendidas sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E tudo aquilo que nós estamos clamando ao Senhor, e tudo aquilo que nós estamos pedindo ao Senhor. Senhor, me faz andar sobre as águas. Assim, Pai, eu quero sair da minha zona de conforto. Eu quero andar sobre as águas. Eu quero viver o sobrenatural. Eu quero contar testemunho também. Eu não quero ficar, glória a Deus, por todos os testemunhos que a gente ouve, porque Ele nos fortalece.
ele é cheio de legalidades. Cheio de legalidades. Tudo que você fala, que você pensa, que você escreve, você está dando legalidade ao mundo espiritual. Você sabia disso? Você dá legalidades. Então, se você abre a sua boca, igual Pedro fez, né? Senhor, eu estou afundando. Senhor, eu estou com medo. Se você abre a sua boca e declara que você está com medo, você vai ter um obstáculo. E isso daí é uma legalidade que você deu ao mundo espiritual. Pedro deu uma legalidade ao mundo espiritual. Tanto que Jesus fala para ele. A gente imagina Jesus conversando, né? Pedro, o que é isso? Que é isso, Pedro? Você deu uma legalidade horrível ao mundo espiritual quando você disse, eu estou com medo, eu estou afundando. Então está dando legalidade para uma coisa negativa. A bênção está quase chegando. E aí Pedro dá uma legalidade. A bênção está quase chegando. O milagre está quase acontecendo na nossa vida. E a gente dá uma legalidade. Abre a boca e fala, eu estou com medo. Eu não sei. Sei lá. Estou desistindo. Já abriu a boca, irmãos, para falar uma coisa dessa? Acontece uma coisa, às vezes aquilo ali, aquela tempestade, né? Se levantou um vento mais forte ainda. E aí você fala, já orei tanto, estou desistindo já. Você deu uma legalidade ao mundo espiritual. Ele entendeu que você está desistindo, que a sua fé foi abalada. E é isso que a palavra de Deus está ensinando para nós nessa manhã. Que nós não sejamos ouvidos de Jesus, homens e mulheres de pequena fé. O Senhor está dizendo para a igreja do Santa Cecília nesta manhã: se renova, se fortalece, abra sua boca para falar palavras de peso, para tomar posse do milagre, para viver o sobrenatural. Eu estou com você, não tire os olhos de mim. Eu estou com você, não perca o foco. Continue remando, continue andando sobre as águas. O vento soprou, abalou, o barco está indo, vai afundar. Não diga, simplesmente continue seguindo, continue na direção. Não tire os olhos de Jesus, não tire os olhos da fé. Porque se isso acontecer, irmãos, na nossa vida, nós também, sem dúvida, se nós abrir a nossa boca para falar uma palavra contrária, nós também vamos ser impedidos de viver o sobrenatural. Mas se nós continuarmos com os nossos olhos fixados em Jesus, focados, orando, lembra lá no início quando a palavra diz que Jesus, ele saiu para orar sozinho. Então a gente tem o direito de se derramar na presença de Deus, quando nós estamos naquele momento de intimidade, sozinhos com o Senhor, derramar na presença do Senhor. Senhor, eu estou aqui, está acontecendo uma situação na minha vida, eu sei que está errado, eu tenho vontade de corrigir, mas eu estou aqui clamando ao Senhor. Não deixe que o meu medo, que a minha angústia, não deixe que ela vença, mas que eu vou conseguir, eu profetizo, eu vou conseguir andar sobre essa água, eu vou vencer essa tempestade que está acontecendo. Começa a falar isso com o Senhor, e com certeza o nosso Deus, Ele está pronto para estender as mãos e para nos ajudar, para nos colocar de pé e para fazer com que eu e você possamos viver o sobrenatural e crer que o nosso testemunho será contado e será lindo para a honra e para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então tome posse da palavra do Senhor, guarda ela no seu coração, guarda essa palavra no seu coração. O Senhor está pronto para nos conduzir, para levar nós a viver os milagres sobrenaturais. Amém? E para você que está aí na sua casa, que glória a Deus, glória ao nosso Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus.
de Jesus. Porque Ele é o nosso Salvador e as mãos dele estão estendidas para cada um de nós. Amém? Glória a Deus.